Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde a igreja com a graça e a paz. Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra do Senhor. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti, Senhor, e apresento todos os ouvintes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja agora repreendido toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo dardo de fogo, todo laço, Pai, do inimigo agora, seja desfeito na autoridade em nome de Jesus, toda comichão nos ouvidos agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja agora, Pai, dissipada. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo neste momento, que vem ministrar todos os corações presentes, Pai. Todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Peço a todos os irmãos agora que abram suas Bíblias no Salmo 72, no verso 20. Falaremos hoje sobre impedimentos à oração. Pois, irmãos, alguns de vocês podem estar tendo algum impedimento na oração. Ou seja, vocês estão orando, mas orações não estão chegando ao trono. Então hoje eu quero falar sobre alguns impedimentos à oração. E nosso tema será a oração. No Salmo 72, no verso 20, está escrito, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Certo? O que isso leva a pensar? Isso nos leva a pensar, a refletir o porquê das orações terem terminado, né? Poderia ser apenas uma conclusão de um grupo de salmos de Davi. Mas será que Davi, ele parou de orar? Teria morrido? Esfriou na fé? Não sabemos, né? Então vamos fazer essa reflexão em nossas vidas e pensar: quando acabarão minhas orações? Desejo que termine só quando eu morrer, como diz a Bíblia, né? Orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ver alguns impedimentos na oração. No Salmo 66, amém? Vamos lá no Salmo 66. No verso 17 ao 20, Deus fala assim: a Ele clamei com minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Então, o primeiro impedimento da oração é o pecado. Ou seja, o pecado não confessado é um impedimento à oração. Podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9 e 10. Não foi isso? Que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder de Deus. Assim também, quando a pessoa está em pecado, não consegue orar. Pois, como está escrito lá em Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. No momento de oração, não pode faltar a confissão de pecados. É preciso falar o nome do pecado para o Senhor, confiando que, olha 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, quando confessamos os pecados, sentimos aceitos por Deus e temos mais liberdade de entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus que nos lava, conforme está em Hebreus no capítulo 10, no verso 19. Sabendo que o que confessa
e deixa alcançará misericórdia. O que confessa e deixa alcançará misericórdia, conforme está em Provérbios, capítulo 28, no versículo 3. Você tem confessado o seu pecado ao Senhor? Se você confessa, você obtém o perdão. Amém? Segundo impedimento de oração ser ouvida, a incoerência. Vamos para Tiago 3:9. Capítulo 3, verso 9 e capítulo 4, verso 3. Amém, igreja? Assim diz o Senhor. Algumas incoerências, como a língua que fala uma coisa com Deus em oração e cantando nos louvores, mas depois fala outras coisas como se Deus não ouvisse tudo. Em oração diz que ama o irmão e nas conversas fala mal. Então, além da língua, tem também o egoísmo. E Tiago explica que não recebemos o pedido de oração porque pedimos mal, verdade, com segundas intenções, sabendo que Deus sabe de tudo o que falamos, pensamos e sentimos. Por isso devemos orar de todo o coração. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 13. Não dividimos em partes. Se formos sinceros em nosso pedido, sabemos que Deus é o quê? É poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em Efésios, capítulo 3, verso 20. Pergunta: como tem sido sincero em seu pedido a Deus? Você está orando em todo o seu coração? Amém? Mais um impedimento à oração: relacionamentos ruins. Peço a todos os irmãos que meditem nessa pequena instrução, nesse pequeno ensinamento que estou passando a vocês, porque pode ser que algum irmão esteja orando e a oração não está sendo ouvida, não está havendo resposta. Então, relacionamentos ruins é uma outra barreira para a oração. São relacionamentos conduzidos de maneira errada. Não adianta a pessoa ser crente e fervoroso dentro da igreja. Amém, irmãos? E coloquem, não é só dentro da igreja templo, dentro da igreja corpo, que igreja quer dizer corpo. Então, esse texto fala para maridos, porque naquela época os homens eram a maioria à frente da igreja e por isso o apóstolo se preocupa com a integridade deles como líderes. Mas hoje vale para os filhos, para filhas, para esposo, para esposa, para sogra, para sogros, para cunhado, para cunhadas e para vizinhos. Então há pedidos de oração que filhos recebem por causa da mãe que persevera em joelhos. A mãe está perseverando de joelhos pelos filhos, os filhos estão recebendo os pedidos. A família é uma rede onde Deus lança suas bênçãos, como diz Deus é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele é família, então a família é plano de Deus, amém? Então, da mesma forma, não há resposta que não vem por Deus, sabe que se, por exemplo, prosperar o pai, os filhos podem não estar preparados para isso, ou se abrir porta de emprego para a mulher, naquele momento, a família pode se desestruturar por não estar pronta para a ausência no lar. Então, amém? Então, várias coisas podem acontecer ou deixar de acontecer, por aquela família não está estruturada para poder receber, como citei aqui agora. Alguém sabe dizer que é pecado não orar? Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, interceder pelas pessoas que estão próximas de nós, porque Deus quer a integridade da família. Se não for bom para o lar, não é da vontade de Deus. Por isso, cuide de seus relacionamentos familiares. É importante nutrir a sua casa onde você mora, com louvor, com palavra e com oração. Não peça apenas para você, mas contemple todos de sua casa. Você tem cuidado da sua família? Você tem que orar na sua casa como você ora
na igreja, templo que eu falo, amém? Outro impedimento que há na oração, em Lucas, capítulo 18, verso 10 ao 13, é a falta de humildade. A falta de humildade também pede oração, porque a pessoa nem sente que precisa de Deus. Sabemos que Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho, e ele tenta levar esse sentimento na vida de pessoas para se sentirem melhores que os outros, como se não precisassem de ninguém, nem mesmo de Deus. Na oração não podemos determinar nada para Deus, não temos o direito de exigir nada de Deus, nem somos merecedores. O Senhor, que por sua graça determina suas bênçãos na palavra para nós recebermos. Precisamos pedir com humildades, né? Buscar com insistência e bater com amor para receber a resposta, conforme está em Mateus capítulo 7, verso 7. Alguém já ouviu um ditado dito assim, que Deus não dá asa à cobra. Isso quer dizer que Ele sabe quem somos e se há orgulho no coração ou não. Por isso, muitos pedidos de oração não são aceitos. Na verdade, não estamos preparados. O tempo que passamos em oração serve para nos moldar e preparar para a resposta. Então, quando oramos e as coisas não mudam, é porque precisamos mudar. Então, precisamos colocar a boca no pó. Talvez ainda haja esperança, ou seja, a boca no chão, né? Conforme está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 29. Você está sendo humilde? Você tem orado com humildade? Humilhe o seu coração diante do Senhor, né? Porque uma oração sendo humilde e de todo o coração, pode ter certeza que Deus vai ouvir. Então, o que podemos concluir desse estudo neste momento? Que ao iniciar uma oração, né? Nosso tema de hoje foi a oração. Falamos breve, rápido, mas eficaz, né? Ao iniciar a oração, devemos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude a orar como convém, segundo Romanos capítulo 8, verso 26. Orar para orar, pedir ao Senhor que nos proporcione momentos com Ele. Você deve desligar o telefone, fechar a porta, como está lá em Mateus verso 6, do capítulo 6. Esforce para concentrar na oração, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, conforme está em 2 Coríntios, verso 10, 5. Então você poderá orar livremente e nem verá as horas passando. Lembre-se de confessar os pecados, corrigir incoerência em palavras e ações, cuidar da sua família e relacionamentos e ser humilde diante do Senhor. Ore sempre em nome do Senhor Jesus, segundo a sua vontade e com perseverança. Em nome do Senhor Jesus, conforme João capítulo 16, no verso 24, segundo a sua vontade, conforme 1 João, capítulo 5, verso 14, e com sua perseverança, conforme Lucas 18, capítulo 18, verso 1 ao 8. Amém? Então, eu peço a todos que meditem com carinho nesse estudo, em nome do Senhor Jesus, e que continuem se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. E a graça e a paz a todos, em nome do Senhor Jesus.